aos vereadores, ao público presente, que nos assiste. Gostaria de primeiro dizer que é Genevaldo Marins, tá, senhor presidente? Não é Martins, é Genevaldo Moté Marins. Só essa ressalva. Mais uma vez nessa casa de leite, né? Para ser sincero a vocês, muito, mas muito triste, porque mais uma vez eu vejo a casa de leites vazia da população, né, das entidades civis, também vazia dos vereadores, que são os representantes do povo, aqueles que deveriam estar aqui nessa audiência pública, né, ouvindo as colocações de quem aqui vai estar participando dessa audiência pública. A Elaine foi sucinta em suas colocações com relação ao Prédio Campos. Eu sou servidor público do município, né, desde 2022 para 2023. Entrei quando a emenda constitucional dizia que aqueles que entrassem até dezembro de 2003 teriam qualidade e integralidade, e hoje, quase 23 anos depois, né, sou surpreendido por reformas que tiram todo o meu direito, ou seja, para o servidor público, nada. Mas vindo aqui em relação à reposição salarial do servidor público, eu particularmente dando uma olhada aqui na LDO, me corrija, senhor secretário, depois se eu estiver errado, não visualizei nada, exatamente nada, mas nada vezes nada, que venha contemplar o servidor público municipal na LDO para o ano de 2026. Nós estamos no ano de 2025, estamos em uma luta imensa, tivemos algumas reuniões lá na administração, com o vice-prefeito, Frederico Paz, como secretário de administração, Felipe. Numa ocasião estava o vereador Diego Dias, numa outra ocasião o vereador professor Weiner. E estamos buscando uma solução no município para que o servidor público possa começar a viver, porque o servidor público desse município, durante muitos anos, eu posso assim falar, viveu com dignidade, porque tinha um salário justo, um salário digno, mas de uns anos para cá, essa dignidade do servidor público, né, eu quando fiz o concurso lá em 2001, eu fiz para 3 prefeituras e um estado, e hoje, sinceramente, se eu tivesse, né, possibilidade de prever o futuro, não teria nunca optado pelo município de Campos. Porque quando eu fiz para São João da Barra, passei e fui chamado, Campos, passei e fui chamado, Quissamã, passei e fui chamado, e o ENF, passei e fui chamado. Naquele momento, o concurso de 2001, fui chamado de 2002 para 2003, e o melhor salário, absolutamente superior a todos esses municípios e o estado, era a Prefeitura Municipal de Campos. Então eu automaticamente escolhi Prefeitura Municipal de Campos, no meu município, o concurso para qual a minha função pagava-se melhor. E pasme-se, hoje, 23 anos depois, o ENF paga muito mais do que eu recebo hoje no município de Campos, na função que eu escolhi na época, que era assistente administrativo. O município de São João da Barra paga também muito mais, o município de Quissamã nem se fala, e Campos só foi sofrendo um declínio. Então, sinceramente, há alguns anos atrás, eu dizia com muito orgulho, sou funcionário público do município de Campos, mas hoje eu tenho vergonha de falar isso. Mas, como sou servidor, tenho que dizer, sou servidor público do município de Campos. Mas, dentro da pauta da hoje, a LDO e a nossa reposição, que eu sinceramente não vi nada lá, gostaria de fazer aqui 2 colocações. Nós temos visto aqui ao longo desses últimos anos, acompanhado aqui nessa Casa de Leis, deixando o servidor público, né, um pouquinho de lado, nós temos ouvido aqui, pelo vereador Silvinho. Silvinho chegou agora. Ainda bem que eu vi. Ô Silvinho, que você chegou. Por quê? Porque eu venho acompanhado aqui nessa Casa de Leis ao longo dos últimos anos, uma grande discussão feita pelos novos vereadores, inclusive o Silvinho, que chegou agora, que bom que a gente foi mencionado, na chamada CPI da Águas do Paraíba. Pode deixar, gente, que eu vou falar sobre o reajuste do servidor, tá? A CPI da Águas do Paraíba, a CPI da Águas do Paraíba, quase 5 anos, né, o Silvinho está aqui, os vereadores,
que tem CPI, e as contas da Água do Paraíba nunca são aprovadas. Mas eu estive fazendo um levantamento muito interessante, que a Água do Paraíba continua atuando na nossa cidade, não sei o porquê, apesar de tantas CPIs, de tantas contas, né, que são reprovadas, e ela continua operando tranquilamente no município de Campos de Goytacazes. No ano de 2022, o reajuste da Água do Paraíba, 18,10. 2023, reajuste da Água do Paraíba, 9,83. 2024, 2,98. O reajuste que foi concedido a esta maravilhosa empresa, que presta um serviço maravilhoso, uma água de melhor qualidade, onde não cobra um esgoto 100% da água que entra na nossa casa, foi dado nesses 3 anos. Um reajuste para essa empresa nos cobrar, nos taxar, exatamente de 30,91%. Em 3 anos, a Água do Paraíba reajustou a sua água de ótima qualidade, para não falar de péssima, aonde você paga uma taxa de esgoto de 100%, em 3 anos, 30,90%. E o servidor público, nada, mas paga essa água de péssima qualidade, onde os próprios vereadores falaram aqui na tribuna em várias CPIs. Nós, servidores públicos, pagamos ao longo desses 3 anos um reajuste para a Água do Paraíba, vou citar só essa empresa, de 30,91%. Porque se está IPTU também vai tomar. Não, calma aí, vou chegar lá. O IPTU, vamos nós, que nós também pagamos, nós servidores públicos pagamos IPTU, o IPTU ao longo dos anos de 2021, 22, 23 e 24, só nesses anos, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que as fontes que eu busquei não são erradas. Nós pagamos nesses 3 anos de IPTU 25,9% de reajuste. Servidor? Nada. De 21 ao ano de 25. E segundo informações da própria Secretaria de Fazenda, não é reajuste, não é aumento, é tão somente a aplicação do IPCA. E o que nós, servidores públicos, vamos agora na nossa questão, queremos, senhor presidente, novos vereadores, é tão somente a reposição do IPCA. O IPCA é esse que o próprio município coloca na sua cobrança de IPTU, a qual população e nós, servidores públicos, pagamos anualmente. E o interessante aqui, fazendo um levantamento, eu não sou muito bom disso não, mas no ano de 2015, eu puxei os últimos 10 anos, o IPCA do ano de 2015 foi simplesmente 10,67%. Não tivemos nada. Mas em 2015, o servidor público municipal não teve nada. Ah, mas foi culpa do governo? Não. Infelizmente, um sindicato, uma direção de sindicato que não representava o servidor público desse município, levou na época, o senhor secretário de governo Antônio Garotinho para dentro do sindicato, quando, no ano de 2013, essa Casa de Leis havia aprovado na LDO para o ano de 2014 o plano de carreira do servidor público, foi aprovado aqui no ano de 2013 na LDO, para ser implantado em 2014. O município, então o prefeito do município, que eu não me lembro quem era, mas eu acho que todo mundo lembra bem, a senhora Rosinha, não aplicou no ano de 2014. O TCE determinou que até o meado de 2015 o plano de cargo fosse implantado. Então, em 2015, infelizmente, um sindicato que não me representava levou o secretário de governo lá para dentro e foi votado sem uma comunicação rápida com os servidores, para que o servidor escolhesse ou o plano de cargo, que é um direito nosso por lei, ou o IPCA daquele ano, que foi 10,67. Primeira perda de IPCA que tivemos. No ano de 2017, já com então o senhor prefeito Rafael Diniz, nós tivemos o IPCA foi 2,19, 18, 3,75, 19, 4,31, 20, 4,52, 21, 10,06 e 22, 5,79. Não estou colocando aqui 16, porque
porque fazendo justiça, a prefeitura naquele meio tempo deu a reposição inflacionária. 2023 e 2024, apesar de não estarmos satisfeitos, foram 10% parcelados, mas foi o IPCA que o sindicato brigou muito e acabou aceitando uma assembleia do sindicato. Então, senhores, ao longo desses 10 anos, tivemos reposição inflacionária em 3 anos. Em 7 anos de IPCA, são 42,05%. Ou seja, nós servidores públicos que estamos no ano de 2015, tirando 16, 23 e 24 para cá, sem reposição ou menos do IPCA, nesses 7 anos, nós perdemos 42% de inflação. Mas juro composto é 46. Exatamente, eu estou pegando só. Então, o que eu quero pedir aqui nessa manhã, nessa Casa de Leis, senhores, é que, por gentileza, nós estamos de novo numa briga junto ao município para tentar um IPCA no ano de 2025. E até agora nós não temos resposta nenhuma do município com relação a isso. Nós estamos vendo uma LDO para o ano de 2026, onde novamente o servidor público não é contemplado, nem sequer com o IPCA. Aí eu pergunto para vocês, esquecendo de certa forma, vamos dizer assim, a previdência que a gente vai começar a sofrer de uma forma ampla em 2029, o servidor público está hoje, os funcionários, servidores que estão aposentados, estão passando necessidade, nós acompanhamos a luta deles todos os dias, porque a direção do sindicato está junto com eles, e nós trazemos aqui a questão dos aposentados constantemente nessa Casa de Leis. E o que eu estou vendo é que hoje, esses dos servidores aposentados passam pelas dificuldades que eles passam hoje, e nós que somos um sindicato, que estamos sempre com eles, estamos vendo, nós também que estamos na ativa hoje, senhores servidores da ativa, que se encontram parados nas suas casas, que deveriam estar aqui nessa Casa de Leis, ocupando esse espaço para tomar aquilo que é seu primeiro. Saiba, em 2029, se continuarmos com uma LDO, aonde nós não somos contemplados, se continuarmos com uma LDO, aonde a nossa previdência não é olhada com carinho, onde não há aporte, nós também vamos passar, a partir de 2029, as mesmas dificuldades que os aposentados de hoje passam. Então, acordem, venham para a luta, ocupem esse espaço, porque esse lugar é nosso. Se os vereadores que foram eleitos pelo povo não se encontram aqui para falar a favor da população e ao seu favor, eu te faço uma programação na LDO, na LOA, ocupe esse espaço, porque essa Casa de Leis é o nosso lugar. Lute, reivindique os seus direitos. LDO contemplando o servidor em 2026 já. Obrigado, senhor presidente.